Seja bem-vindo ao último módulo do treinamento de lideranças e gestão empresarial. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre alguns pilares sobre resultado e cultura. Para que a gente consiga chegar nos resultados, a gente precisou passar por dois módulos anteriores, que são módulos intensos, módulos que trazem muito conteúdo, muita ferramenta para que a gente consiga chegar nesse último módulo. E por que o resultado ele vem por último? Porque a sequência de aplicações de tudo aquilo que a gente viu nos módulos anteriores vai nos proporcionar chegar nesse resultado. E é esse último módulo que eu quero falar para vocês. Só que não só a gente deixar de lado os resultados, mas olhando os resultados e a partir dos resultados a gente melhorar eles. Porque existe uma frase que provavelmente você já ouviu, que tudo aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Então, se a gente não mede, não tem como a gente melhorar. Então, vamos dizer que a gente não tem a medição do quanto a gente joga fora de mercadorias aí no seu supermercado. Como é que você vai diminuir o desperdício do seu supermercado se você nem mede o quanto você desperdiça? Então, essa é uma premissa para que a gente tenha resultado, tá? A gente precisa medir o resultado, precisa ser medido, tá bom? Então vamos lá, nesse módulo a gente vai falar sobre 4 pontos principais. São eles: o espírito de dono. Quando a gente fala sobre resultados, não tem como a gente não olhar com o olhar de dono a nossa empresa. Por quê? Porque quando a gente é gestor, quando a gente é gerente, quando a gente é líder dentro do supermercado, a gente precisa olhar com o olhar de dono. Não dá para eu simplesmente aliviar ou falar assim, mas o meu patrão já tá rico. Cara, essa é um pensamento pequeno, porque não tem a ver com ele estar rico ou não, tem a ver com o nosso crescimento e com o olhar que aquilo também é meu. Por que também é meu? Porque é dali o meu ganha-pão. E se a gente tem melhorias de resultado, não só vai melhorar para o seu patrão, mas para você também. E se não houver reconhecimento dentro da empresa que você está, pense que você cresceu, você aprendeu, você se desenvolveu. E se não serve mais para você aquele lugar, tá tudo bem. Existem outros lugares que você pode ser reconhecido. Então pense que você sempre vai ser olhado, alguém sempre está olhando para você. Então não se esqueça disso, tá? Nunca coloque isso daí, mas o meu patrão já tá rico, mas eu não vou enriquecer mais ele, não, mas eu vou fazer para quê se o meu salário vai continuar o mesmo? Então cuidado, esse pensamento é pensamento medíocre. E medíocre não é ofensivo, tá? Medíocre é de pensamento mediano, são de pessoas que pensam médio. Então, se você quer pensar acima da média, a gente precisa pensar com o olhar de, no mundo em que eu cresço, todo mundo cresce. Porque quando a gente fala sobre sociedade, sobre qualquer coisa que seja um grupo, a gente está falando o seguinte: não dá para a gente melhorar o mundo, mas dá para eu melhorar os meus comportamentos. E a partir dos meus comportamentos, eu mudo o ambiente onde eu estou. Se eu mudo o ambiente onde eu estou, assim eu vou mudando o mundo. Então, a mudança não começa fora, ela começa dentro, ela começa a partir de você, tá? E aí a gente vai para o próximo módulo, que é a cultura da execução. Então, a gente precisa implantar essa cultura e que isso fique enraizado dentro da equipe. Todo mundo executa. Executa o quê? Aquilo que precisa ser feito, aquilo que cada um foi designado para desenvolver, tá? Isso é extremamente importante. O líder também executa. Ele tem muitas execuções durante o dia. Porém, existem as funções que é de liderança e existem as funções que é da operação. Mas todo mundo executa. Alguma coisa a gente tem que executar, tá bom? E a gente vai para a parte da liderança pelo exemplo. Então a gente falou muito sobre isso, sobre você se comportar de forma diferente, sobre você dar o exemplo dos comportamentos, e a gente vai reforçar isso aqui. E no final a gente vai falar sobre como consolidar tudo isso e como que a gente cria planos de ações para que a gente avance nesses tópicos e continue sempre crescendo, né? Já dizia aquele ditado japonês, né? O Kaizen,
que é a melhoria contínua. Então vamos lá para o tópico principal aqui desse módulo 3, que é o espírito de dono. O que é esse espírito de dono? O espírito de dono nada mais é do que um olhar que o dono tem pelo próprio negócio. E a gente vai replicar esse olhar dentro da nossa liderança. Porque se a gente está olhando uma pessoa descartando o produto que está bom, cara, eu com o olhar de dono vejo isso como um prejuízo. Ah, mas você pode estar pensando, não vai afetar no meu bolso, vai ser no bolso do dono. Cara, pensa que isso está afetando o teu negócio também, tá? Então, o problema é seu também, porque a empresa é sua também. Você faz parte de um todo. Então, quando a gente falou que nós somos uma grande engrenagem, todo mundo está conectado. Se um perde, todo mundo perde. Se um ganha, todo mundo ganha, tá? Então, é esse espírito de dono que a gente precisa implementar dentro da liderança. E o primeiro ponto, tá? Para de empurrar os problemas com a barriga, para de empurrar os problemas para trás, para de empurrar os problemas para frente. O que acontece? Muitas das vezes, esse problema aqui, esse caixa não está funcionando, mas deixa desse jeito mesmo. O problema é do dono, não é meu. Não, deixa esse cortador aqui desse jeito aí, o problema é dele. E a gente vai empurrando os problemas. Na verdade, o líder, ele é a solução. Ele não é um empurrador ou um ignorador de problemas, ele é um solucionador de problemas. Se ele não sabe como resolver, ele busca quem resolve. Essa é a premissa do olhar do dono. O dono, ele não precisa saber tudo, ele não precisa saber resolver tudo, mas ele sabe quem resolve, ele sabe com quem ele pode contar. E se ele não souber, ele vai procurar. Ele vai procurar com um parceiro, ele vai procurar com um amigo, ele vai procurar. E assim é o nosso dia a dia. Mas eu não sou bom em informática, não sei o erro que está dando no sistema. Cara, você tem o suporte, você tem ETI, você tem várias pessoas que podem te auxiliar. O que não pode é deixar o problema acontecendo porque você fala assim, eu não sei resolver, esse problema não é meu, tem o cara lá contratado para isso, ele que se vira. Isso não é o olhar de dono. O dono nunca, jamais vai falar isso. Ele jamais vai achar que por ser um problema de TI, por ser um problema de açougue, por ser um problema de frente de caixa, ele vai falar, mas eu não sou frente de caixa, eu vou deixar o problema que se lasque. Ele jamais vai falar isso. Porque o dono, ele entende que tudo é responsabilidade dele. E a mesma coisa acontece com você gerente, com você líder, com você gestor. Tudo é responsabilidade sua. E a partir dessa premissa que tudo é responsabilidade sua, ou seja, eu vou solucionar tudo. Mas tem coisas que demandam orçamento, tem coisas que demandam contratar. Cara, o que tiver ao seu alcance, você vai sim resolver. Você vai conversar com alguém, você vai passar as informações, mas não ignorar por não fazer parte da sua alçada. É isso que eu quero que você entenda, tá? Assumir a responsabilidade é um dos pontos principais. E pensar como dono, que foi o que eu falei. Mas tá desperdiçando etiqueta, não tô nem aí, o problema é deles. Mas estão gastando embalagens aqui, o problema é deles. Mas não estão deixando limpo o setor, o problema é deles. Cara, olhar de dono. Olhar de dono em todos os aspectos. Aspectos de limpeza, aspectos de organização, aspectos de desperdício, isso é o principal ponto. Então você viu uma pessoa manipulando de forma errada talvez um produto do hortifruti que é perecível, vai lá, orienta, fala, olha, vamos minimizar os desperdícios, vamos reduzir a utilização de sacolinha na frente de caixa, pegar ali caixas de papelão, colocar na frente do caixa, para a gente minimizar os custos da empresa. As caixas de papelão já vêm com as mercadorias, coloca ali na frente, treina os operadores para orientar os clientes a pegarem pelo papelão. A gente também está trabalhando para o meio ambiente, faz uma gamificação ali com o pessoal da frente de caixa, quem oferecer mais papelão ganha tal coisa, um bombom, enfim, olhar de dono, minimiza as perdas, aumenta a lucratividade, melhora as vendas. É isso, é para isso que a gente é pago, é para isso que a gente está nessa função, para fazer crescer, não só pessoalmente,
profissionalmente e financeiramente também. E aí a gente vai para o próximo tópico, que é a cultura da execução. Nós falamos muito sobre isso, todo mundo executa, precisa saber executar, mas a gente precisa saber executar o básico bem feito. A gente está numa era onde a gente tem inteligência artificial, tecnologia à disposição, a gente tem vários diferenciais. Só que o grande diferencial hoje é o básico bem feito. E o que é o básico bem feito? São as rotinas básicas de precificação, abastecimento, diminuir ruptura, atendimento de qualidade. Aonde já se viu o atendimento ser diferencial? Hoje o atendimento é o diferencial, sim. Porque muitas empresas concorrentes acabam pecando no atendimento, pessoas mal treinadas, pessoas que não têm um prazer de atender as pessoas, os clientes, pessoas que não estão nem aí para... Às vezes pega lá a fila de gestante e não deixa ela esperando na fila, idosos. São aquelas coisas, pequenas percepções que fazem a diferença. E essas pequenas percepções que a gente, na operação, precisa ter esse tato para entender. Pensa que a gente... lucratividade do supermercado é como se fosse grãozinhos de arroz. E a quantidade de grãozinhos que a gente vai conseguir juntar no final do mês é o lucro que a gente vai ter. Então imagina assim, eu tenho um lucrinho pequenininho num produto, tenho 5 centavos nesse produto, tenho 10 centavos naquele, grãozinhos. Diminuir a quantidade de etiquetas que foram emitidas ali, grãozinhos. Diminuir as sacolinhas que eu fui distribuindo para os clientes, grãozinhos. Aumentei a quantidade de produtos que vai numa embalagem da padaria para rentabilizar mais, grãozinhos. Diminuir desperdício de touca lá no açougue, por exemplo, grãozinhos. E no final, a soma desses grãozinhos é o que vai determinar o lucro ou prejuízo do negócio. Então, o supermercado é feito de pequenos detalhes. E é por isso que a execução do básico bem feito é um diferencial. Então, façam reunião com os gerentes, façam reunião com os encarregados, façam reunião com os liderados e sempre reforce a execução do básico bem feito. Só que anteriormente, passando por todos aqueles pontos, delegação, feedbacks, orientação, cobrança e tudo aquilo que a gente já viu nos módulos anteriores, tá? Isso faz com que a gente tenha uma padronização. E a padronização, se a gente pegar, por exemplo, o McDonald's, que tem milhares de franquias no mundo, você vai comer um Big Mac num lugar e no outro é o mesmo Big Mac, é o mesmo processo, é a mesma forma de execução, é o mesmo padrão de embalagem, é a mesma entrega, é o mesmo atendimento, é o mesmo sistema, é o mesmo tudo. Por quê? Porque eles criaram uma forma de padronizar tanto execução, quanto atendimento, quanto entrega, quanto sistematização. Então, claro, tem tecnologia, tem equipamentos de auxílio, só que tem muito mais treinamento, tem muito mais cobrança, tem muito mais checklist, tem muito mais um monte de processo. E a gente só consegue criar padronização se todas essas coisas estiverem alinhadas. Ferramentas alinhadas, discurso alinhados, processos alinhados. Então a gente precisa alinhar e criar esse padrão. Tá? O que não pode é hoje eu lembrei de ir lá e ver os produtos que chegaram para ver se está exposto na área de venda. Amanhã eu já esqueci e não faço. Aonde está esse padrão? Imagina se chegar lá no McDonald's, acabou a batatinha frita, porque o gerente esqueceu de ver que estava no depósito. Como isso é possível? Padronização. Então, lembre-se, a padronização vem dessas rotinas, tá? E aí a gente cria a disciplina operacional. Porque se a gente é acostumado a fazer diariamente, isso se torna disciplina. A disciplina é a execução diária, básica, todos os dias. Certo? Então a execução não é fazer muito. A execução é fazer o básico bem feito todos os dias. E aí a gente vai para a parte do exemplo. A gente já falou muito sobre o líder dar o exemplo, o líder mostrar como é que faz, o líder ser o ponto
principal ali da equipe, né, que as pessoas vão se basear e vão se espelhar. E aí a gente tem o que o gerente faz, é o que define a equipe, tá? Então, tudo aquilo que ele está fazendo, se ele segue as rotinas, se ele segue os padrões, se ele tem uma sequência de atividades diárias, a equipe tende a seguir esse processo, esse padrão, tá? E aí ele precisa ter um comportamento visível, que as pessoas consigam enxergar também. Ah, ele tem a execução ali, ó, todo dia, 8 horas da manhã ele faz tal coisa, todo dia às 10 horas da manhã faz tal coisa, todo dia, 11 horas da manhã ele vai lá cobrar tal coisa. Então, é isso, e tá presente na operação. Ele vai lá no açougue, ele vasculha, analisa, pergunta, orienta, dá feedback. Padrão. Foi no norte, analisa, vasculha, orienta, dá feedbacks. Padrão. E é isso, essa é a rotina, tá? Rotina e presença, tá? Então, dessa forma, a gente vai chegar no nosso final desse treinamento. E nesse final desse treinamento, a gente precisa responder algumas coisas, porque eu quero entender de você, o que mudou desde que você começou essa jornada de treinamento de liderança até agora. Começa a fazer uma autoavaliação para que vocês também consigam enxergar pontos aonde vocês precisam melhorar também. É claro que aqui a gente está dando instruções abrangentes, então aqui a gente está dando uma base, né? A gente está dando aqui o start para vocês. Mas agora existe a contrapartida, e a contrapartida é que você se autoanalise, comece a avaliar, cara, isso daqui eu deixo de fazer, de fato. Começa a fazer uma rotina diária. Eu oriento que você marque talvez num caderno ou no celular, que seja, mas que você tenha um diário e que nesse diário você coloque tudo que você fez de bom e tudo que você precisa melhorar. Porque no final do dia você vai ter como se fosse um diagnóstico, né? Não sei se algum de vocês já passou por isso, né? Mas existem alguns médicos que para você entender sobre ansiedade, sobre depressão, sobre até algumas outras questões de doenças, né? Você faz um diário e de acordo com os horários, você coloca lá como você se sente, né? Como que você tem dormido, como que você tem se alimentado. Seria um diário de bordo. Você vai colocar esse diário de bordo aí para sua execução, para sua liderança. E aí você vai colocar, hoje realizei reunião de liderança, percebi que fulanos tal. Você vai colocando. Por quê? Porque você começa a medir de fato os pontos que precisam ser melhorados. Porque se você tá no dia a dia, não para analisar, não para pensar, não para estudar, não para nada, como é que você vai refletir sobre algo? Tem alguma coisa errada. Então você precisa parar para refletir, tá? E que esse treinamento sirva para que você reflita sobre, de fato, o que mudou, o que você evoluiu de fato, e o que precisa manter e o que precisa melhorar. Porque daí a gente cria um plano, que daí a gente chama de plano de continuidade, que é onde a gente vai analisar. Pô, de fato, entendo que isso é muito bom. Imagina o seguinte, né? Imagina que a gente tem, claro, os pontos a melhorar são importantes, claro que são, mas os pontos positivos são mais importantes. Porque imagina o seguinte, imagina que a mãe do Cristiano Ronaldo visse o Cristiano Ronaldo lá jogando bola e fala assim, nossa, esse menino é muito bom de bola, mas ele é péssimo de natação, então vou focar na natação, porque ele precisa melhorar a natação. Então, vocês podem criar planos de melhorias daquilo que precisa ser melhorado, claro. É claro que ele pode aprender a nadar, ele não precisa ser o melhor nadador, mas eu vou focar no que ele é melhor. Eu vou focar no futebol, que ele é muito bom, e inclusive foi o melhor do mundo. Por quê? Porque ele focou naquilo que ele era bom. Não dá pra você ficar só focando naquilo que você é ruim, porque muitas das vezes, aquele ponto a você melhorar, talvez você nunca seja o melhor naquilo. E aí, aquilo que você deixou de lado, que você de fato era bom,
você deixou de fortalecer e aquilo se tornou um gap para você. Então, pontos positivos são importantes e pontos negativos também são importantes. Mas lembrando que os pontos positivos a gente potencializa. Os pontos de melhoria a gente dá uma melhorada, tá? E não se esqueça, os pontos positivos vão fazer muita diferença, tá? Então, com essa mensagem que eu me despeço de vocês, né? Agora não tem mais treinamento, né? Agora é botar em prática. Eu falo sempre que 50% é o conhecimento, mas os outros 50% é a execução. Então, a minha responsabilidade era passar o conteúdo de qualidade. Espero que eu tenha cumprido com a minha missão aqui. E eu, de coração, espero que você consiga executar e colocar tudo isso que você aprendeu aqui em prática. E se precisar de algo mais, eu vou estar sempre à disposição. Fique com Deus. Te espero numa próxima. Até mais. Tchau!